é aquela arminha de brinquedo, pronto. Eles dizem que estão armados, mas na verdade é a arminha de brinquedo. Mas agora a gente conversa sobre concurso público no governo do estado. Eu tenho a alegria de receber aqui o secretário estadual de administração, secretário Pedro Lopes. Bom dia, secretário, seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham. Secretário, esta semana foi o senhor mesmo que usou as redes sociais para ratificar, para confirmar alguns concursos públicos que estão em processo de execução no estado Potiguar. Quais são esses concursos, secretário? Na verdade, a semana passada, ou foi retrasada, a Assembleia Legislativa prorrogou por mais um ano o concurso da CESAP. Foi um concurso de 2018, que pela vigência constitucional, qualquer concurso no país só pode perdurar por 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Então, no máximo, um concurso ele só tem validade por 4 anos, mas esse concurso de 2018, em virtude da Covid, saiu uma legislação federal que suspendeu todos os prazos. Então, em virtude disso, ele pôde todos os demais concursos que estavam vigentes nesse período, né, eles ultrapassaram, chegaram a quase 6 anos. Mas aí a Assembleia Legislativa, apesar das ponderações da Procuradoria-Geral do Estado, que não poderia ser feita a prorrogação, ela manteve o concurso por mais um ano, e havia muitas dúvidas se o Estado ia ter o concurso para a saúde, como já tinha sido autorizado pela governadora. Então nós usamos a rede exatamente para dizer que sim, a gente vai prosseguir com o concurso. Ele está autorizado pela governadora Fátima Bezerra. Esse concurso é um compromisso do governo firmado em mesa de negociação com os sindicatos da saúde, e também é um compromisso do governo firmado com o Ministério Público Estadual por meio de um TAC, onde até o dia 31 de janeiro de 2025 a gente tem que liberar o edital do concurso. Então, assim, o governo vai continuar com toda a tramitação. A aprovação a promulgação dessa lei da Assembleia não compromete esse concurso da saúde, secretário? Ele vai trazer um problema mais à frente, porque nós vamos ter candidatos, né? De um lado, de um concurso que, na verdade, já não era para existir mais, tá certo? Por causa da questão constitucional. Sim. Mas tudo bem, a Assembleia decidiu, e isso pode ser atacado pelo Poder Judiciário, é muito possível, pelo Ministério Público, né? E do outro lado, um concurso que a gente já tinha se comprometido no Poder Judiciário, a partir de tratativas com o Ministério Público. Então o governo vai fazer a parte dele, vai cumprir os seus compromissos. Estamos trabalhando com um cronograma que até janeiro do próximo ano esse edital saia. E esse concurso é para exatamente, hoje são 350 vagas disponíveis, que são as vagas de vacância, porque pela situação fiscal que nós estamos, acima do limite prudencial, e na verdade não é uma situação de agora, Ana, sempre estivemos acima do limite prudencial, desde a instituição da Lei de Responsabilidade em 2000 e a primeira medição quadrimestral já em 2001, o governo sempre esteve posicionado acima do limite prudencial. São publicações quadrimestrais, então são cerca de 70 publicações desde então, e só emitem 5 quadrimestres, e ali lá no início, primeiro, a maioria dele, na primeira parte da década de 2000 e uns 2 ou 3 quadrimestres no final de 2000 ali, na década de 2000, foi que o governo do estado teve abaixo do limite prudencial, sempre teve acima, e desde 2013 ele sempre teve acima do limite legal. Então, assim, essa situação impede que o estado faça concurso amplo, né, para reposição de quadro, exceto, aí é a permissão da própria Lei de Responsabilidade, para as áreas de educação, saúde e segurança, e mesmo assim para repor vagas de vacâncias por aposentadorias ou falecimentos, ou seja, situações de vagas que já foram ocupadas um dia, então o estado pode fazer a reposição. Então esse concurso para a saúde, como também esse do magistério que nós estamos fazendo agora, para fazer essa reposição de quadros. Secretário Pedro Lopes, então na verdade a gente já se vislumbra um processo judicial, porque tem um concurso que está aí da saúde, que a Assembleia promulgou a prorrogação dele, e o estado do Rio Grande do Norte faz um concurso agora em janeiro, onde vai, naturalmente, ter outros habilitados. Vai ter outros habilitados. Aí vai chamar quem primeiro, secretário? Essa questão vai ser discutida, né, mais à frente, porque o governo, ele tem esse compromisso com o Ministério Público e ele vai cumprir seu compromisso. Então, cada um, se a Assembleia decidiu manter um concurso à revelia da própria Constituição, tudo bem.
Mas o governo tem um compromisso firmado no Poder Judiciário, a partir de um acordo com o Ministério Público, o governo vai cumprir e fez esse compromisso com os sindicatos que também pleiteavam no concurso público. Então, mais à frente, ele vai ter que encontrar aí uma solução. Então vamos aguardar, né? Então, mas o governo vai fazer a parte dele. Então a nossa postagem foi no sentido de vai ter sim concurso, porque havia muitas dúvidas, muita gente perguntando. São mais de 180 vagas, né? São 348 hoje de vacâncias. Da saúde. Da saúde que vai ter. Possivelmente vai ter até mais, até lá, muito mais pessoas devem se aposentar, então essas vagas vão abrindo também. E da educação, secretário, o senhor já falava aqui, o concurso da educação me parece que já está um pouco mais avançado, até com a Fundação Getúlio Vargas, né? Isso, exato. Nós iniciamos ano passado, então já temos a Fundação Getúlio Vargas contratada, inclusive temos uma reunião hoje com a Fundação Getúlio para fechar o cronograma. A primeira proposta que eles nos apresentaram era um pouco longa e a gente vai discutir agora para tentar enxugar e trazer esse concurso, porque a nossa ideia é que isso vai começar com a Fundação Getúlio Vargas, que a homologação aconteça até dezembro. Então prova já agora, senhor? Isso nós estamos conversando com eles, porque a gente pretende ter já no início do próximo ano professores disponíveis, professores e pedagogos disponíveis para nomeação para o segundo semestre. Mas isso é uma tratativa, infelizmente nós não deixamos muito fechado isso no termo de referência de contratação, e agora, por não ter colocado essas condições no termo de referência, aí a Fundação Getúlio Vargas, a contratada, o primeiro cronograma que ela apresentou foi muito, muito para frente, e a gente vai trabalhar para tentar diminuir esses prazos, mas muito possivelmente agora em outubro, setembro eu acho muito difícil, que já estamos praticamente no meio do mês, mas em outubro esse edital vai ser divulgado. Secretário Pedro Lopes, um outro concurso também muito aguardado é o do IDEMA, do Instituto de Desenvolvimento do Meio Ambiente. São 180 vagas, salvo engano. Esse concurso sai quando? Isso, esse está no mesmo cronograma da CESAP, tá? A gente praticamente, a governadora autorizou os dois, assim, praticamente uma semana, do IDEMA primeiro e o da CESAP 10 dias depois. Então os dois estão caminhando mais ou menos juntos e trabalhamos para que até o final de janeiro o edital seja publicado. Agora tem um outro detalhe, secretário, a gente está falando de concurso da saúde, da educação e do IDEMA, mas o governo do estado tem um déficit de servidores gigante, o senhor me corrija se eu estiver errada, mas é muito grande. Estou correta, né? Bem correto. É um déficit de servidores gigante. Com o termo de ajustamento de gestão lá firmado pelo governo do estado com o Tribunal de Contas do estado, abre-se o caminho para mais concursos além desses que o senhor falou, secretário? Não, no primeiro momento as tratativas com o Ministério Público de Contas era para de fato fazer um concurso amplo. Nós anotamos e apresentamos isso amplamente no ano passado, um déficit de 14 mil vagas de servidores efetivos em relação ao que tínhamos em 2010. Então, basicamente, se aposentam cerca de 2 mil servidores por ano, né? E nesse período... 2 mil servidores? 2 mil servidores por ano, é uma média que vem, né? E a gente não consegue fazer a reposição, exceto para as áreas de educação, saúde e segurança, que são as áreas de exceção da lei de responsabilidade fiscal, né? Como nós colocamos há pouco. Então, para outras áreas, como IPERN, Maté, IDEMA, Fisco, auditor fiscal, Detran, entre outros órgãos, a lei de procuradoria, a lei de responsabilidade não permite o concurso. Então, o caminho que a gente estava buscando era exatamente esse acordo com o Ministério Público de Contas, e a nossa intenção naquela oportunidade era fazer um concurso para repor 5 mil vagas, né, de concurso, mas tudo isso estava dentro de uma programação considerando uma estabilidade na parte da receita do estado. Mas quando nós perdemos a modal, que caiu de 20% para 18% agora a partir de janeiro, né? Então o próprio governo, já prevendo que a arrecadação do CMS ia despencar, ele recuou dessa tratativa. Então a gente suspendeu todas as tratativas para um amplo concurso público, mas como nós já tínhamos assinado um acordo do IDEMA, só que era um acordo condicionado ainda ao acordo, a gente chama de TAG, que era o termo de ajuste de gestão. Aí o TAG mãe era o que ia permitir um concurso amplo, mas quando a gente desistiu de continuar com esse TAG amplo,
né, o TAG mãe, aí o TAG do IDEMA meio que morreu também. Então tivemos que retomar as tratativas com o Ministério Público de Contas, chegamos a um acordo e o Ministério Público de Contas exigiu que o governo atualizasse a legislação sobre a acumulação de fiscalização e controle para evitar a acumulação de cargos públicos de forma irregular, e com esse acordo nós conseguimos manter o concurso do IDEMA. Então são mais 180 vagas, mas para as outras áreas nós estamos totalmente impossibilitados. Aí eventualmente quando há uma decisão judicial e outros casos, quando há uma tratativa no Poder Judiciário e o governo tem um interesse muito eminente para que aquele concurso ocorra, para não haver um prejuízo na prestação do serviço, a gente tenta conciliar. Então, nesse sentido, por exemplo, já coloco, né? Está em processamento, também deve ser lançado, pelo menos autorizado pela governadora, nos próximos meses, o concurso para Emparne, serão mais 16 vagas. Aí, nesse caso da Emparne, ele está no impedimento da lei de responsabilidade. Contudo, já perdemos, aí nesse caso o Poder Judiciário exigiu a realização do concurso, então a gente vai fazer por decisão judicial, não pela permissão. Agora, secretário, é um motivo de muita preocupação, não é? Porque, veja, o senhor falava do IPERN aí, o IPERN é um dos órgãos que é um órgão extremamente estratégico, o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Norte, mas o IPERN hoje tem a grande maioria de seus servidores já no chamado abono permanência, não é isso? Exato, é uma situação que está claro, e a gente, onde vai, na Assembleia, no Ministério Público, nós colocamos, mas temos essas travas legais que impedem exatamente que a gente faça o concurso. Então, por exemplo, o sindicato da administração indireta, o SINAI, ele ingressou com ação tanto para o concurso do DETRAN e o governo na negociação coletiva, agora que nós fechamos com eles, fizemos um acordo para poder fazer uma reposição de 80 cargos no DETRAN. Então esse é um outro concurso que deve sair para o próximo ano também. Se tivesse a decisão judicial. Como eles entraram com a ação e o governo concordou que vai fechar a tratativa, isso foi um acordo de mesa de negociação, então esse concurso deve sair também, mas deve ser mais para o próximo ano. Temos uma decisão judicial também que deve estar transitando de julgado, se não transitou, que é do IPERN, e aí, em virtude dessa decisão, a gente deve fazer também um concurso para o IPERN para o próximo ano. Temos uma negociação com o Sindicato dos Auditores Fiscais, que ingressaram com ação contra o Estado para fazer reposição de quadro, e o governo está dialogando para conciliar, porque o governo entende que se também perder, estamos todo mês aposenta 2, 3, e daqui a pouco não tem mais quem fiscalizar, então a arrecadação vai cair por falta de pessoal para poder fazer o acompanhamento. Então, nesse caso, o governo também está dialogando para fechar um acordo com o sindicato, e aí também a gente fazer o concurso para auditor fiscal, mas isso para o próximo ano também, tá? Então, assim, é uma situação bem delicada, e do outro lado, o que acontece? Toda vida que também você faz novos concursos, novas contratações, evidentemente que do outro lado existe a necessidade de ter o dinheiro para pagar essa conta, né? Porque senão vai faltar o dinheiro. Então é uma preocupação nossa, e nesse sentido a gente está acompanhando a arrecadação do CMS, que quando caiu a modal de 20 para 18, ela vem despencando, né? Esse mês caiu mais quase 50 milhões de reais nominalmente, e quando até o final do ano, se a arrecadação realmente continuar nessa tendência de queda, é possível sim que o governo vá rediscutir a alíquota modal no final do ano, porque senão a gente não vai ter como equilibrar essas contas, né? E veja, são concursos que são determinados pelo Poder Judiciário e acordados com o Ministério Público. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A gente está fazendo concurso agora para esse da educação, são 598 vagas. Da educação que vai sair da Fundação Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, né? Que são vacâncias, e esse a gente pode fazer administrativamente, porque está dentro da previsão da lei de responsabilidade fiscal. Mas é muito possível que esse concurso, a gente praticamente não tenha custo com ele, porque temos os colégios abertos, estaduais abertos, temos necessidade de professores, e o próprio Ministério Público entra com ação para o Estado contratar temporário para suprir as vagas. Então, assim, sempre se encontra um meio porque o serviço público não vai fechar o colégio. Então vai ter que, ou contrato no temporário, ou contrato no terceirizado, e isso está precarizando o serviço público,
É fato que também temos sim funcionários temporários, terceirizados, bolsistas de excelente qualidade, mas se a gente perde também o link com o servidor efetivo, que é aquele servidor que ultrapassa governos, que tem a memória do Estado, então isso no médio e longo prazo acaba perdendo, dando uma ineficiência ao órgão. Então a gente precisa, esse concurso, por exemplo, da educação, é muito possível que o custo seja muito pequeno, porque vai ter uma substituição. Quando entrar um novo servidor efetivo, a gente vai diminuir servidor temporário. E aí você conta. É o caso agora da CESAP. A gente fez uma contratação agora de 472 pessoas no mês passado, nomeamos e o custo foi menor. A despesa do Estado diminuiu. Por quê? Porque deixamos de ter 470 contratos temporários e passamos a ter 470 contratos efetivos. Então, hoje, meio que esses concursos vão ser mais para substituir, boa parte dessas vagas vão ser para substituir servidores temporários por servidores efetivos. Agora, secretário Pedro Lopes, se voltar o patamar da alíquota de 20% ao invés dos atuais 18%, como de fato eu tenho informações de que a equipe econômica da governadora Fátima Bezerra já trabalha com essa possibilidade desse projeto para tramitar lá na Assembleia Legislativa. Voltando ao patamar de 20%, cria-se um ambiente para aquele projeto, aquela ideia do concurso para 5 mil pessoas, 5 mil vagas, secretário? Sim, volta a ter essa possibilidade, tá? Mas vamos deixar as coisas acontecerem, se de fato houver esse restabelecimento, e isso é necessário, não é para a governadora Fátima, não, é para o Estado, né? O nosso ciclo está acabando, né? Nós começamos em 2019, eu que estou desde o início, como a gente já passou mais tempo aqui. Você já está há 6 anos. Estamos há quase 6 anos, né? Então, na verdade, a gente está vendo muito perto, assim, o final de governo, e o que nós estamos olhando é para o Estado, é para os próximos governadores, é para o Estado, porque não há como dar sustentabilidade à gestão pública. Houve muitas pressões, por exemplo, desde o ano passado, muitas pressões das categorias, pressões legítimas, né, de reposição salarial, manter o poder de compra, e faz 2 anos que a gente está com os salários dos servidores congelados. E eu tive esse papel dentro do governo de sentar com todas as categorias, convencê-los e mostrar, né, que não tinha condição de dar o aumento em 2023. Depois, quando caiu a modal, teve também que convencer e mostrar que não tinha condições de dar o aumento em 24. Ainda jogamos uma negociação para 25, ainda condicionado à recuperação do ICMS. Então, assim, a gente tem uma relativa estabilidade na prestação de serviço público, porque houve uma intensiva busca de negociação, de conciliação, com muita atenção. As categorias compreenderam, com muita dificuldade, mas compreenderam algumas, né? Mas, assim, outro ano de congelamento, esse Estado explode. Porque as pessoas não aguentam ficar. Tem categorias como a Polícia Penal que está desde 2020 com o salário congelado. Vai ser, quer dizer, próximo ano, quando se der tudo certo, e vai dar certo, toda a negociação e as condições, tenho certeza que vai dar certo. Você acha que alcança, secretário, aqueles pré-requisitos para aquele reajuste? A gente vai, sim, a gente vai. Na verdade, a condição que a gente colocou foi a recuperação fiscal do ICMS como condição para poder fazer a implantação. Então, e que seria voltar a arrecadação do ICMS no patamar dos 20%. Então, assim, se de fato a arrecadação do ICMS cair, continuar caindo como está caindo, e a gente colocar, eu tenho certeza que os deputados vão olhar essa situação com outra perspectiva. No ano passado havia outras teorias, né, que a arrecadação não ia cair, que os preços iam também cair, etc. Nada daquilo que foi colocado no ano passado, que justificou a manter o ICMS, nada aconteceu, os preços não caíram. O ICMS despencou, porque disseram que não, o ICMS vai continuar do mesmo jeito, que não vai, despencou o ICMS. A gente teve muito trabalho para manter uma estabilidade. Olha, uma instabilidade na segurança pública prejudica todo mundo, inclusive os empresários. Vamos lembrar que no ano passado, com aquela crise que teve no sistema penitenciário de uma semana, parou tudo, as pessoas ficavam em casa, o comércio deixou de vender. Então, assim, tem que ter muita atenção com o serviço público.
especialmente áreas sensíveis como segurança pública, são trabalhadores, são pessoas que têm seus compromissos, né? E aí todo mês você ter seu salário corroído pela inflação e você não ter a reposição, isso cria um desgaste, né? E esse desgaste reflete na vida das pessoas. Então a gente conseguiu manter, com todas as dificuldades, conseguiu manter uma relativa estabilidade, com muito diálogo, muita compreensão também do lado dos representantes classistas, muita maturidade, mas assim, o próximo ano a gente acredita que a gente vai conseguir as condições. Vamos aprovar as leis, as condições. 4% de reajuste, né, secretário? Vão ser, a gente está fazendo uma política para manter o poder de compra dos servidores a partir do próximo ano. Então a gente garante nessa política, né, a gente estando aqui na parte política salarial, a reposição inflacionária desse ciclo de 23 a 26, que daria ser pelo IPCA, né? Então, em média, todos os servidores vão ter pelo menos 13 a 14% de recomposição, só que começa em abril, começa em janeiro para segurança e segurança pública e saúde, e conclui, aí depois em abril o outro bloco de servidores também começam a ter o seu processo de recomposição e vai até abril do próximo ano. 3,5% e algumas adequações de carreira. Em média deu 20% em 2 anos, mas nesse mesmo período a receita corrente líquida vai crescer bem mais que isso. Então é totalmente sustentável se houver a recuperação do ICMS. Então a gente acredita que vai dar tudo certo, então, e a gente vai manter o Estado funcionando normalmente. Tá certo? Então essa é a nossa perspectiva. Os cálculos depois com essa nova tarifa do ICMS, né, secretário? Sim. Tudo passa por isso, pela explicação que o senhor está trazendo aqui. A Paraíba, ela fez o caminho totalmente inverso nosso, né? Ela, não só a Paraíba, Pernambuco, Ceará, porque um dos primeiros estados que subiu a modal já em 22 foi o Rio Grande do Norte. Só 5 estados da federação aumentaram a modal de 18 para 20, 18 para 21, no Brasil todo, e um deles foi o Rio Grande do Norte. No ano seguinte, mais 17 estados fizeram um movimento para subir. Uns ficaram e o nosso foi para descer. Foi o único do Brasil que desceu. Quanto que desceu? Voltou de 20 para 18, né? Então caiu, quer dizer, 17 estados fizeram um movimento para recuperar a modal, os 4 ou 5, até por questões ideológicas, tal, mantiveram o mesmo nível, e o nosso foi um que retrocedeu. Então o prejuízo é muito grande. Foi muito difícil segurar uma estabilidade na prestação de serviço público, mas conseguimos, e vai dar certo todas as condições, e vamos ter tranquilidade. E aí, no caso, só para voltar aqui para Paraíba, claro. Então a Paraíba, por exemplo, que fez um movimento de 18 para 20, é bom que aqui do lado, a arrecadação do CMS está crescendo em torno do aumento da modal, de 22%. Então a Paraíba vai ter este ano, até o momento de janeiro até agosto, e comparando com o Rio Grande do Norte, ele vai ter mais de 900 milhões de arrecadação só de ICMS, além do Rio Grande do Norte. Então, assim, aí você diz, mas a Paraíba, as pistas são melhores, as estradas são melhores, tem mais o posto de saúde é mais arrumado, né? O hospital é mais arrumado, o colégio está mais arrumado, mas se você arrecada mais, você faz melhor. Agora, se você tem um estado que mal consegue pagar a folha e não paga, muito mal paga também os fornecedores, com muito sofrimento, você não tem dinheiro para investimento. Então, isso reflete. Então, por exemplo, a Paraíba, como também o Ceará, ele consegue, e o Estado, aí quem faz isso é o Estado, não é o setor empresarial individualmente. Ele está falando de, sei lá, um investimento de 60 milhões no turismo, ir lá e divulgar o Estado nas feiras internacionais. Então, enquanto em 2019 eu participei de uma reunião com a secretária de Turismo e ela estava mendigando sair de um orçamento de 2 milhões, que é o que a gente tinha pego do governo anterior, para um orçamento de 4 milhões para poder fazer divulgação do Rio Grande do Norte, o Ceará gastava 70 milhões. Então, assim, as pessoas não pousam lá em Fortaleza porque, assim, eu vou lá em Fortaleza porque tem uma estratégia de divulgação, e essa estratégia é fomentada pelo Estado. Então, quanto mais fraco é o Estado, mais fraca é a divulgação. Por exemplo, estou falando da área de turismo, né, nesse caso, mas mais fraca é a divulgação. Então, acontece aqueles estados que têm maior investimento em publicidade, você da área também, tem a tendência de receber mais turistas e mais fomentar a economia. Então nós estamos ficando para trás porque nós estamos perdendo em capacidade de arrecadação. Simples assim. Secretário Estadual de Administração, secretário Pedro Lopes. Muito obrigada, secretário, por sua entrevista aqui no Jornal da Cidade. Obrigado, excelente Ana. dia. Excelente dia para você e para todos. Um abraço. 8h18, a gente faz intervalo e se encontra em instantes.